Olá, seja muito bem-vinda ao Meeting Mulher. Hoje nós iniciamos o primeiro episódio da sua websérie, que vai retratar os 4 perfis de comportamento predominantes em cada uma das pessoas e também os medos que mais assolam cada uma delas. Mas antes, deixa eu te falar por que eu criei o Meeting Mulher. Eu criei o Miri Mulher para ajudar as mulheres a trilharem uma jornada de evolução nas suas carreiras e nas suas vidas pessoais, sem noia ou mimimi, usando a metodologia como base. Eu estou falando do DISC, que é uma metodologia de análise comportamental, que retrata os 4 perfis principais de comportamento e como eles interagem entre si, definindo quem nós somos, como nós tomamos decisões, como nós reagimos aos mesmos estímulos de forma diferente e por quê. Por que é tão difícil transformar esses hábitos? Mas, tomando consciência de quem você efetivamente é, você será capaz sim de se perceber, de mergulhar no seu interior e a partir daí tomar as decisões que você precisa para alavancar a sua vida e a sua carreira. E hoje vamos iniciar com o primeiro episódio falando sobre as mulheres explosivamente dominantes. O que elas pensam? Elas mordem? Como você pode se proteger delas? Será que você tem traços dominantes? Vamos já descobrir. Olá, que bom ter você do lado de cá. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Mire Mulher, a sua websérie que vai retratar padrões de comportamento. Bom, antes de mais nada, eu quero me apresentar para você. Eu sou Marla Rochelle, sou analista comportamental desde 2016, sou coach de carreira e talentos e mentora. A minha área de formação é administração de empresas, com pós-graduação em estratégia e gestão empresarial e finalizando agora uma pós em neuropsicopedagogia. Quero sugerir uma coisa para você. Pega um copo d'água, papel e caneta, enquanto eu vou aqui compartilhando a minha tela da aula com você, ok? Para que você não perca nenhum insight, que certamente você vai gostar muito de tudo que eu preparei. Bom, gente, a aula 1 aqui vai ser sobre as mulheres explosivamente dominantes. Mas antes de mais nada, a pergunta é: o que é dominância, Marla? Dominância quer dizer a supremacia, o predomínio ou a preponderância de uma pessoa sobre a outra ou de uma coisa sobre qualquer outra coisa. Então, sempre que a gente usar essa palavra aqui, você vai entender que é algo que se destaca dentre as outras coisas, ok? Mas uma coisa muito importante que você precisa saber. Tudo que eu vou falar aqui não é da minha cabeça. Eu não criei isso. Tudo está embasado numa metodologia comprovada cientificamente, que é também conhecida como a teoria DISC. Por que DISC? Porque o DISC representa as iniciais dos 4 perfis de comportamento que permeiam todos os indivíduos, todas as pessoas. Então, tudo que eu falar aqui, você vai se perguntar: será que eu tenho essa característica? Ou será que meu pai, minha mãe, meus filhos, meu esposo, meu namorado, o meu vizinho, meu chefe, as pessoas da minha equipe, na empresa em que eu trabalho, que se relacionam comigo, será que elas apresentam esses traços, esses perfis? E o mais importante, o que você pode fazer a respeito disso, ok? Então, vamos lá. Hoje nós vamos, primeiro de tudo, vocês estão vendo aqui que a palavra diz está como um grande quebra-cabeças? Exatamente por quê, gente? Porque uns precisam dos outros. Nós nos complementamos. A humanidade, ela não sobrevive sozinha. Então, nós precisamos de todos os outros perfis. Não existe um perfil melhor e um perfil pior. Um mais evoluído e outro mais involuído. Não. Todos os perfis são importantes. E cada um deles possui características únicas, marcantes. E hoje nós vamos focar aqui nas competências, nos talentos do perfil 1, que é o D, o dominante, tá? Qual é a principal competência da mulher dominante? É aquela mulher que ela vai para cima, ela ama o desafio. Ela, quando alguém diz assim, eu duvido que você faça tal coisa, ela diz assim, como assim? E ela faz, ela mostra para você que faz.
ela não fica na teoria dizendo qualquer coisa. Ela lhe mostra que ela é capaz. Por quê? Porque ela é motivada pelo desafio. E tudo que ela faz é muito rápido, porque ela não pensa, ela não planeja demais. Então, ela toma decisões rápidas. Você conhece alguém assim? Será que a sua chefe, tudo que ela quer para ontem, você ainda está naquele ritmo um pouco mais lento, processando o que foi pedido, pensando no que você já tinha de demandas anteriores? Ou será que você realmente se vê dentro desse perfil? Então, vai se perguntando aí, tá? A gente vai montando aqui esse grande emaranhado de informações. Marla, por que você se tornou analista de comportamento? O comportamento é realmente uma coisa assim tão importante? Olha, nunca foi tão importante. Primeiro porque essa frase aí de Peter Drucker, né, do nosso grande guru da administração, ela é bem antiga, mas ela ainda é muito atual. As pessoas continuam sendo contratadas pelas habilidades técnicas e sendo demitidas pelas habilidades comportamentais, salvo as empresas mais antenadas com as habilidades do futuro, com as profissões do futuro. E o que é o futuro? O futuro é o agora. O futuro está rolando agora, enquanto você está aqui comigo, vendo esse vídeo, o futuro está acontecendo. Por quê? Porque ele é o resultado do que estamos fazendo hoje. E muitas empresas já estão mudando as suas formas de contratação, mudando a sua forma de recrutar pessoas. Elas estão analisando a maneira que essas pessoas inspiram as outras, se essas pessoas possuem um propósito, se essas pessoas conseguem se perceber melhor, se elas têm um bom grau de autoconhecimento, o grau de relacionamento, a capacidade que ela tem de se comunicar, de se expressar. Então, tudo isso tem a ver com comportamento, sim, certo? E, para você ter ideia, já existem muitas matérias que trazem a realidade de grandes corporações, como, por exemplo, o Google, que não leva mais em conta o currículo técnico, não leva mais em conta a formação técnica daquela pessoa. Ele quer saber na prática o que você efetivamente faz, como você agrega ao mundo, qual é a diferença que você vai fazer aqui, né? Então, assim, o comportamento ele nunca foi tão necessário. E muitas pessoas ainda não compreenderam isso. Graças a Deus, você não faz parte dessa boiada. Gente, olha que dados mais impressionantes. 72% é o número, é o percentual de pessoas que se encontram atualmente infelizes nas atividades profissionais que executam. E dentre esses 72%, 63% delas liga a insatisfação e a infelicidade a problemas de relacionamento dentro do ambiente de trabalho. Mas não é só isso. Tem muitos outros dados que eu não quis colocar aqui para não alongar demais a nossa aula. Mas eu vou trazer um aqui que é importante. O número de pessoas que têm tido doenças oriundas do trabalho, como, por exemplo, a síndrome de burnout, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, tem sido absurdo. E vocês vão entender que determinados perfis de comportamento têm uma tendência maior de ser os perfis causadores dos problemas, das somatizações, e outros perfis têm uma tendência maior de ser as que sofrem as consequências dessas somatizações, que tem a ver com a pressão, com o ritmo muito acelerado, com as mudanças muito drásticas, tem a ver ainda com as grandes exigências. Então, assim, são muitas ansiedades, muitas tensões e muito estresse envolvido, tá? Imagine o seguinte, imagine que você quer ir do ponto A para o ponto B e que você está, vamos supor, em Paris. Você está em Paris e você quer ir do ponto A para o ponto B, um ponto histórico, um ponto turístico. E aí você levou na sua mala um mapa de Barcelona. Você acredita mesmo que você vai conseguir chegar até o ponto B em Paris usando o mapa de Barcelona? É óbvio que não. Não vai funcionar. E muitas vezes na vida nós somos como essa metáfora. Por quê? Porque nós queremos traçar o mapa, a vida do outro por meio do nosso mapa. Assim como nós queremos que o outro enxergue o mundo usando as nossas lentes.
mas nós enxergamos o mundo e percebemos tudo o que acontece ao nosso redor usando lentes completamente diferentes. Por quê? Primeiro de tudo, nós guardamos em nosso DNA a herança genética de cerca de 7 gerações. Então, em nós habitam os nossos ancestrais e, mais precisamente, pelo menos 7 gerações para trás. Além disso, além de nós sermos também 50% genética, os outros 50% que formam a nossa personalidade, o nosso eu, tem a ver com o ambiente que a gente vive, tem a ver com as pessoas que convivem conosco, os exemplos que nós recebemos. Então, não é tão simples. Nós somos um grande complexo de múltiplos acontecimentos, de múltiplas formações, de múltiplos olhares. E o DISC, gente, ele vem trazer o quê? Ele vem trazer essa consciência sobre as individualidades, as características melhores e que precisam melhorar de cada um de nós. Então, vamos lá. Ainda tem uma outra característica muito importante, são as estações. Então, imagina que, seja você uma mulher dominante, influente, estável ou conforme, você vai viver uma primavera, um verão, um outono e um inverno. Porque não é porque você, por exemplo, é uma pessoa dominante que você está sempre num ritmo muito acelerado comparado com os outros 3 perfis, que você nunca vai viver um inverno na sua vida, que você nunca vai enfrentar uma intempérie, que você nunca vai se sentir sozinha, se sentir sem acolhimento, sem ser compreendida. Não, não é por você ser frágil, por você ser mulher. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de que é algo comum à humanidade. A humanidade precisa entender que o mapa não é o território, que não é possível enxergar nem ler o mundo sob as nossas lentes apenas, e também não é possível que a gente ignore que o outro está vivendo uma estação diferente da nossa. Nesse exato momento, eu, Marla, posso estar vivendo no pleno verão, e você pode estar agora no outono, se recuperando de algo negativo que aconteceu na sua vida. Você pode estar no inverno, vivendo uma crise financeira, vivendo uma crise de desemprego, vivendo uma baixa de autoestima, vivendo uma depressão, e está tudo bem. É uma estação. Estações são cíclicas. Elas passam, elas vêm e elas vão. Basta você lembrar outros tempos na sua vida em que certamente você estava no auge, você estava up, você estava feliz, você estava no clima, numa outra atmosfera. Acolha a estação que está hoje a sua vida, tá? O que é que eu espero que você adquira após as 5 aulas que eu vou compartilhar com você? Primeira coisa, autoconhecimento. Segundo, um maior equilíbrio emocional. Terceiro, que você melhore a sua comunicação. Quarto, empatia. Empatia tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui, com as diferenças de comportamento, de pensamento, de ideais de vida, de propósito, tá? O teu propósito não é maior nem melhor que o propósito do outro, são diferentes. E lembre-se, aquilo que o outro projetou para a vida dele tem a ver com tudo que ele adquiriu da genética e do ambiente, e você também. E também consciência. Consciência é a base para tudo que a gente quer transformar na nossa vida, tá? Então, vamos lá. A dominante, ela está aqui com a cabeça saindo fogo. Por quê? Porque ela é muito impulsiva. Por vezes, ela se acha mesmo a Mulher Maravilha. Pode ter absoluta certeza disso. Que pelo menos uma vez na vida, essa mulher se confundiu com uma super-heroína. Porque ela acredita que pode tudo. Que pode tudo. E de uma forma impetuosa, rápida, ligeira. Sem pensar. Né? Então, assim, na ânsia por querer o resultado, as mulheres dominantes, elas acabam sendo muito impulsivas e pulando etapas importantes que seriam cruciais para o sucesso de qualquer empreitada. Marla, do que você está falando? Que etapas são essas? Vamos lá. Eu tenho um projeto, eu quero tocar alguma coisa na minha vida. É importante que eu analise os cenários. A mulher dominante, ela tende a não analisar. E talvez isso a faça correr riscos desnecessários. Vou dar um exemplo.
No relacionamento, vamos supor que essa mulher conheceu um rapaz e ela se identificou com ele, percebeu ali, fez uma leitura muito rápida dele e ela está seguindo a intuição dela. Ela acredita que eles têm mais pontos em comum do que diferenças e aí ela avança na relação de uma forma muito tempestiva. E lá na frente é que ela vai perceber que ela tomou uma decisão sem antes avaliar melhor o cenário em que ela estava ingressando, sem antes perceber melhor as características dele, as afinidades dele, que ela tinha com ele ou não. Né? Então, assim, essas loucuras, esses ímpetos, eles são muito constantes na vida da dominante. E não só relacionados a relacionamentos, mas a amizades, a decisões sobre negócios e também em relação à profissão e à carreira dessa mulher. Tá? É uma mulher que costuma não pensar muito sobre mudar de um trabalho para o outro. Ela analisa ali rapidamente, grosseiramente, e pá, quando menos espera, ela já está decolando em outro lugar. Porque realmente ela não espera nada. Ela vai lá e faz. E ela acredita sempre que a decisão dela é a melhor. E por isso ela acaba ignorando a opinião de pessoas que querem o bem dela. Então, presta atenção nisso. Reflete, analise se isso faz sentido para você, tá? Existe uma coisa chamada escala. Quando a gente aplica um teste de comportamento, a gente consegue perceber vários níveis. Então, um dos níveis é o nível mais baixo, é o baixíssimo, aí você vem para o baixo, o médio, o alto e o altíssimo. Dentro do alto e do altíssimo, quando a gente está falando aqui da dominância, que é o D, o vermelho, como vocês estão vendo aqui, que está dando 85, existe uma zona crítica. E é uma zona em que tudo que eu estou falando em termos de características pode ser potencializado, tá? Vocês vão dramatizar um pouco mais aquilo que eu estou falando. E dependendo do resultado que você tenha, talvez não seja tão alto assim a dominância, aí você simplifica, você minimiza um pouco as características que eu estou falando aqui. Mas vamos lá. Falando dos hemisférios cerebrais, eu fiz até uma postagem no meu Instagram. Se você ainda não está seguindo, segue lá, @MarlaRochelle, com 2 L's e um I. Dentro desse Instagram, eu coloquei uma postagem sobre os nossos hemisférios cerebrais. Por quê? Porque nós temos o hemisfério direito e esquerdo. Um é mais criativo, lúdico, e o outro é mais objetivo, mais racional. Falando primeiro do hemisfério direito, que é o hemisfério mais intuitivo. As pessoas costumam dizer que todas as mulheres falam muito, são muito subjetivas, são muito prolixas, são muito perceptivas, têm uma coisa de sexto sentido, sei lá o quê, mas isso não é verdade. Nem todas as mulheres têm esse grau de subjetividade. A mulher dominante, que é o que a gente está tratando aqui hoje nessa aula, por exemplo, ela não possui tanta subjetividade assim. Por quê? Porque o hemisfério direito da mulher dominante não é tão desenvolvido quanto o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo, que é mais analítico, que é mais prático, objetivo, direto, muitas vezes frio, né? E sequencial. Então, a gente pode dizer, Marla, então, que a mulher dominante, ela é racional? Sim, ela é mais racional. Mas, Marla, você nesse instante disse que ela tomava decisões de forma impetuosa, sem pensar. Como é que ela é racional? O que eu estou falando para você é que ela tem uma forma própria de agir, de analisar as coisas. Ela não perde tempo. Ela não fica no subjetivo, nem na alucinação. Ela segue os instintos dela. E ela tem, sim, o hemisfério esquerdo mais desenvolvido que o direito. Então, isso a torna mais racional que as mulheres que são muito mais movidas por outros tipos de emoção, tá? Todos os hemisférios, assim como todos os perfis, possuem muitas emoções, né? Mas sempre existem algumas emoções que predominam, ok? E a gente vai ver isso aqui mais para frente. Marla, vamos lá. Trabalhando aqui os hemisférios cerebrais em relação ao disco. Vocês observam que o dominante e o conforme estão no hemisfério esquerdo, assim como o influente e o estável estão no hemisfério direito. Então, o que é que isso quer dizer? Que vermelho e azul
são muito mais racionais do que o amarelo e o verde. São muito mais emocionais, tá? E aí, vamos falar agora sobre o foco. No que está o foco? O que essa mulher dominante, que é tão explosiva, raivosa, impetuosa, no que ela foca? Ela está focada nela mesma. Exatamente. Não se admire. Você já viu uma pessoa assim, com quem você convive, talvez no seu trabalho, na sua casa, que muitas vezes você se pega pensando, e talvez até já tenha dito isso para ela, que ela é muito egoísta? Então, as mulheres dominantes, elas têm uma forte tendência a enxergar primeiro ela, segundo ela, terceiro ela. Em quarto, em quinto, lá na rebaba, vem o parceiro, vem os filhos, vem outras prioridades. Ajudar um irmão, dar uma carona para um amigo, passar a noite no hospital com um vizinho, com um sobrinho. Eu estou falando disso, mas não de uma forma pejorativa ou maldosa. Eu estou falando isso de uma forma realista. Eu estou falando sobre natureza, a natureza do comportamento. As pessoas dominantes têm uma natureza mais focada, mais centrada nelas mesmas. E isso não é de um todo ruim. Quantas pessoas estão se anulando? Quantas pessoas não estão se colocando em segundo plano? Quantas pessoas não estão perdendo sua saúde, sua paz, por conta de outras pessoas? Pela dificuldade em dizer não, pela dificuldade em finalizar aquilo que começaram, pela dificuldade de uma série de pontos que tem relação direta com a falta de um posicionamento. E isso a mulher dominante tem de sobra. Então, presta atenção. Será que você tem olhado para você ultimamente, tem se percebido as suas necessidades, as suas próprias demandas, ou você tem enxergado muito mais a necessidade de terceiros? Então, é um ponto que você, se não for dominante, precisa aprender com a dominante, tá? Precisa aprender a se priorizar também, a também tirar um tempo para si mesmo, para ficar no seu celular, para tomar um banho mais demorado, para fazer um passeio com um amigo, com uma amiga, para fazer uma viagem sozinho, para desopilar, porque a dominante, ela vai criando a sua própria forma, o seu próprio jeito de processar tudo que está acontecendo ao redor dela. E você precisa também encontrar o seu, ok? O que é que motiva a mulher dominante? Bom, por ser muito acelerada e por ser muito inquieta, essa mulher, ela vive uma eterna busca. Ela quer três coisas basicamente. Ela quer ter mais poder, ela quer perseguir metas e ela quer alcançar resultados. Então, assim, as mulheres dominantes, elas muitas vezes não medem esforços para alcançar tudo isso. E tudo isso está muito ligado à questão da autoridade, do poder, né? Quanto mais poder lhe é dado, mais poder ela quer. Quanto mais autoridade ela ganha, mais autoridade ela busca, porque isso é a zona de conforto dela. Isso faz bem para ela. Então, você que convive com uma dominante precisa entender que ela não é arrogante necessariamente, ela não é uma pessoa estúpida 100% do tempo, é a natureza do perfil. A natureza do perfil e junto com um grau de inconsciência pode levar essa mulher ao pior do perfil, que não é esse o objetivo. O objetivo é você sendo e se percebendo uma mulher dominante, que você possa efetivamente ficar mais ligada naquilo que prejudica os seus relacionamentos e principalmente os relacionamentos que você preza, que são relevantes para você, que fizeram a diferença na sua vida e que te fazem feliz. Por quê? Porque a mulher dominante também pode se sabotar, também tende a sabotar a própria felicidade. Será que isso está acontecendo com você agora? Pense nisso. Características mais marcantes. Bom, cada um dos 4 perfis tem uma característica que prevalece. Para o dominante, é a autoestima e a autoconfiança. Então, é assim, a coisa não está indo muito bem no relacionamento. E aí a amiga dela chega e diz assim, nossa, tu tá trabalhando demais, você é muito workaholic, desse jeito, fulano vai acabar te deixando. E aí o que ela responde? Ela diz assim, o que é que tem? Eu não vou colocar ele em primeiro plano na minha vida. Em primeiro lugar vem o meu trabalho. Em primeiro lugar vem os meus sonhos, as minhas metas.
eu primeiro, entendem? Então, a mulher dominante, ela muito dificilmente vai se permitir ser colocada para escanteio ou ficar em segundo plano dentro do relacionamento, porque ela se posiciona desde o primeiro dia como uma mulher dona de si, uma mulher que sabe o que quer, uma mulher que tem um caminho, uma rota já traçada. E quem veio depois dessa rota, que se adapte, que lute, que consiga se encaixar dentro do universo dela. E muitas vezes, o que é que nós vemos? Nós vemos homens que têm um perfil de comportamento diferente, por exemplo, são estáveis ou são conformes ou são influentes, e eles vivem um sério dilema. Meu Deus, essa mulher nunca tem tempo, não tem tempo para um lazer, para um cinema, para namorar, ela sempre está fazendo alguma coisa, né? E quando ela tem esse tempo, esse time aí livre, muitas vezes ela prioriza atividades em que ela possa ficar sozinha com ela, porque ela não é muito chegada a essa coisa emaranhada de encontrinhos, de contatinho, de passeiozinho, não. A mulher dominante, ela procura sempre ser produtiva, sempre. Então, ela se permitir a ir para um evento, a ir para um encontro, um aniversário, uma formatura, um casamento, e ela estar lá do início ao fim, tenha a absoluta certeza de que você é muito especial para ela. Porque ela contabiliza cada minuto, cada hora do dia dela, do tempo dela, como nenhum outro perfil faz, ok? Então, é um ponto que, se você não é dominante, você precisa aprender sobre autoestima e autoconfiança com essas mulheres. Trabalho em equipe. Bom, as mulheres dominantes são muito rápidas, como eu falei, elas são aceleradas e surtadas também. E aí, elas também são muito movidas pela questão da competitividade. Então, sempre que você estiver num grupo de trabalho ou de faculdade, ou seja lá o que for, e você identificar um perfil dominante, saiba que ela vai tender a querer se destacar, a destacar a sua natureza de comandar, de liderar, de enfrentar desafios, de resolver problemas, e também, logicamente, que ela quer os méritos, ela precisa disso, ela necessita ser validada, não de uma forma como se ela fosse incapaz, mas para ela mostrar para ela mesma que ela venceu, porque ela está nesse mundo para ganhar, para ser vitoriosa, para ser uma mulher bem-sucedida, para ser uma pessoa de sucesso. E ela não se permite menos do que isso, ela não se adapta a nada menos do que isso. Por isso que ela vive um ritmo tão insano, está sempre muito ocupada, vive sempre muita pressão, uma borboleta, vive sempre muita pressão, mas ela não desiste nunca. Emoção principal. Gente, as mulheres dominantes, por isso eu coloquei esse advérbio, exclusivamente, porque elas são movidas pela raiva. Elas têm muita raiva. Gente, é porque tem uma borboleta aqui, eu vou até desligar aqui o vídeo, porque, porque essa borboleta, ela tá aqui muito feliz, partilhando comigo da aula, tá? Mas vamos lá. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Essa mulher, ela tem a raiva como uma emoção principal. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que ela é extremamente sensível a qualquer coisa que mexa com essa natureza que ela tem, a natureza impulsiva, acelerada. Como ela é muito acelerada, ela tende a dar respostas sem pensar. E aí, muitas vezes, ela é mal interpretada, ou ela é tida como alguém grosseira, autoritária, uma pessoa extremamente impulsiva, né? E assim, a raiva, ela traz um grande agravante, que é o quê? Ela gera um grande distanciamento das outras pessoas em relação a essa mulher. Para você ter uma ideia, quando o William Maston estudou a teoria DISC e fez toda essa documentação, né? Lá atrás já havia outros estudiosos e filósofos que falavam sobre, por exemplo, os 4 temperamentos. Então, a raiva ela está intrinsecamente ligada à cólera. Pessoas coléricas são pessoas que têm os instintos muito aflorados, vamos dizer assim, tá? Então, essa emoção é a mais predominante.
Por isso que é tão importante que você entenda uma coisa. Imagina um vulcão em ebulição. É essa mulher dominante. Essa mulher dominante, ela vai ter uma fortíssima tendência a reagir de forma impulsiva se você não conseguir adaptar os seus comportamentos, a sua fala, a sua expressão ao perfil dela. Marla, você vai ensinar como fazer isso? Sim. Ao longo dos slides eu vou trazer, sim, algumas sacadas do que você pode fazer, certo? Para lidar com isso. Agora vamos lá. O que é que essa mulher tem de tão positivo? E eu vou fazer um link com o mundo de hoje, com as demandas de hoje, certo? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Primeira coisa. Essa mulher, ela é aventureira. Ela é muito assertiva, né? Ou seja, ela analisa tudo muito rápido e ela direciona a ação que precisa ser executada naquele momento. Ela também tende a ser autossuficiente. Então, é muito comum a gente encontrar hoje casamentos modernos, onde o casal se casa no civil ou no religioso, enfim, e eles decidem morar em casas separadas. Talvez, é muito provável, na verdade, né, que esse casal tenha um dos dois membros, seja dominante ou talvez até mesmo os dois, porque os dois dominantes dificilmente se bicam. Então, você imagina duas pessoas explosivas, duas pessoas temperamentais, duas pessoas coléricas convivendo na mesma empresa, na mesma casa, no mesmo ambiente todos os dias. Não é uma tarefa fácil. Por isso que tomar consciência dessa natureza de perfil, das diferenças que permeiam cada um deles, é fundamental para você saber onde você está pisando, literalmente em um campo minado, né? Competitiva. Então, o que acontece? As mulheres dominantes, elas querem vencer, elas querem ganhar, elas querem se destacar da multidão, porque elas não são iguais. Então, elas se posicionam como pessoas realmente diferenciadas, tá? Elas também têm muita coragem, exatamente porque elas são muito proativas. Então, a proatividade, o que é? É você sair na frente, é você fazer sem ninguém pedir. Você vai lá e faz. Por quê? Porque precisava. Eu subi no elevador do meu prédio, o elevador estava completamente molhado. E aí você sabe que tem uma criança pequena, que pode escorregar, aí você, claro, vai ficar com raiva, vai ficar irritada, vai querer identificar a pessoa que molhou completamente o elevador, mas você pega um rodo e um pano e vai lá e enxuga. Por quê? Porque você é focada na solução. Esse é o perfil da mulher dominante. Ela soluciona as coisas. Ou, se ela não for lá e fizer, ela vai pedir a alguém para fazer, mas essa pessoa precisa fazer imediatamente, que ela tende a não esperar que façam. Por isso que muitas vezes ela se sobrecarrega de atividades operacionais, porque ela não tem, talvez, a humildade ou a paciência de esperar que algo seja executado. E ainda vem por trás disso tudo uma certa arrogância de não acreditar que aquela pessoa vai fazer do jeito certo, porque o jeito certo tende a ser só o jeito dela, tá? Então, vamos lá. Ela também é muito decidida, determinada, firme. Então, pode acreditar. Se você é homem e está inscrito aqui nessa websérie e você tem convivência com uma mulher dominante, se ela disser a você que ela está decidida a abrir mão da relação, acredite nela. Acredite nela. Porque ela efetivamente vai desistir da relação. Talvez demore um pouquinho, talvez tenha alguma ida e vinda, mas ela tende a ser muito firme naquilo que ela decide. Quanto mais alto o grau, o nível, o percentual de dominância dessa mulher, mais firme ela tende a ser, tá? Ela também é muito pioneira, inovadora e persistente nas suas ações, nos seus projetos, nos seus objetivos de vida. Além de ser empreendedora, por isso que nós encontramos um grande número de mulheres com perfil dominante no mundo dos negócios, além de ser ambiciosa e com tendências fortíssimas de liderança, de comando, tá? Então, essas são as características mais positivas que eu queria aqui destacar para você em relação às mulheres dominantes. Mas, Marla, eu não tenho nada disso, assim, eu não me vejo nisso aí. O que é que eu estou fazendo aqui nesse vídeo? Tudo. Porque você vai entender aquilo que você precisa desenvolver
e você vai principalmente tomar consciência das pessoas que te rodeiam, né? E vai ver as características do seu pai e da sua mãe que você de repente herdou de um deles, alguns traços de dominância, e também as que você não herdou. Será que você não herdou porque eles não eram assim? Será que você consegue aprender esses novos comportamentos para que você consiga se destacar no seu trabalho, inspirar outras pessoas, passar credibilidade, se posicionar, né? Dentro desse novo universo aí de tantas pressões, de tantas demandas, de tanta concorrência, de que forma você consegue se sobressair dentro das suas atividades? Então, vamos pensar sobre isso e vamos aqui para frente. Eu separei 5 lições para as mulheres dominantes. A primeira lição: se você é dominante, você precisa entender uma coisa. Abra mão do controle, porque absolutamente nada está sob controle. Querer controlar, seja o seu namorado, a sua mãe, a sua irmã caçula, o seu ex, o seu chefe, a sua estagiária, qualquer pessoa que esteja, né? Eu conheço uma dominante que quer controlar até o porteiro do condomínio dela. Né? Ela quer dizer a hora que ele deve sair para o almoço, porque está atrapalhando tal coisa. Então, é muito controle. Isso gera um desgaste mental de alto nível. Isso gera uma ausência de estado presente. E estar no presente é algo fundamental para você apreciar a vida, para você viver efetivamente. Imagine-se o tempo todo precisando controlar as coisas e as pessoas por falta de confiança, de confiar em terceiros, de confiar no fluxo natural do universo, de confiar nas leis universais. Então, isso traz uma sobrecarga e uma pressão e um grau de estresse que é sobre-humano. Isso não vai fazer o teu coração resistir. Não vai. Se você se irrita por tudo aquilo que te foge o controle, se você se irrita porque não foi avisada sobre tal coisa, que alguém passou por cima de você numa decisão, porque algo precisava acontecer rapidamente, você não estava presente, aí você se chateia. Se tudo, 100% das coisas que acontecem tiverem que passar pelo seu crivo, e se você não conseguir delegar, e se você não conseguir confiar, então tenha certeza de que é uma questão de tempo. Você vai adoecer. Você vai adoecer de uma depressão, de um estresse, de uma burnout, de uma doença qualquer que vai ter um reflexo direto na sua saúde, na sua qualidade de vida. Então, repense esse hábito, tá? Segunda coisa, a mulher dominante, ela tende a ter um ritmo muito acelerado. E aí, quando ela olha para os outros 3 perfis, ela vê um que tem um ritmo um pouquinho parecido com o dela, mas os outros 2 são completamente diferentes. São ritmos completamente dissociados do que a mulher dominante apresenta. E aí, o que é que ela faz? Ela tende a pensar que aquelas pessoas com aquele perfil são inferiores, são menores, e faz elas de escravos, de empregados domésticos, de subordinados, e tudo ao bel prazer dela. Está errado. Uma outra pessoa ter um time diferente do seu não quer dizer que ela é inferior a você, nem que ela te deve absolutamente nada. Ela apenas tem um time diferente do seu. Respeite isso. Amadureça, cresça, abra a sua mente, evolua e aprenda com o outro. Porque no desacelerar também existem ganhos. E você não está habituada a isso. Você está habituada a ver tudo num ritmo muito frenético. E isso tem consequências. 3. A vida não é uma eterna competição. Nós estamos vivendo na era da cooperação, na era do crescer junto, do ganha-ganha, da evolução continuada em equipe, né? Vivendo o espírito de time, de colaboração. Então, hoje a gente encontra pelo país todo e no exterior muito mais pessoas, faculdades trabalhando com disciplinas, até com cursos de colaboração. Como as pessoas podem se tornar mais colaborativas? Então, se você seguir no seu instinto competitivo de querer ser melhor, de querer ser mais bem posicionada, mais bem vista, você vai andar na contramão do mundo. Será que é isso que você quer? Será que efetivamente você quer mostrar para as pessoas que você precisa
pagar um alto preço para se destacar e para mostrar que o seu trabalho foi melhor, foi mais rápido, foi mais eficaz. Será que é isso mesmo que você está buscando? Né? Se pergunte e responda isso. Essa é a frase que eu considero a mais importante. 100% de você não é nada. Se você se comparar, se a gente for comparar 1% do que o time inteiro fez. Então, o que é que acontece? 100% de você, do seu olhar naquele projeto, naquela decisão, naquele problema, naquela situação, não é nada. Se a gente for comparar com 1% do que várias pessoas fazem juntas. Por quê? Porque quando a gente une as diferenças, a gente tem uma grande riqueza na diversidade. Riqueza de olhares, riqueza de experiências, riqueza de percepções. Lembra do que eu falei no início do vídeo sobre as lentes? Então, quando a gente une essas diferenças, a gente consegue crescer muito mais e ir muito além. Porque você talvez não tenha tido a capacidade, a competência de perceber os detalhes que apenas os conformes conseguem perceber, porque eles são muito mais minuciosos do que você. Você talvez não sinta a empatia em determinada situação que os estáveis, as mulheres ou homens estáveis vão ter, porque eles estão muito mais abertos e são muito mais intuitivos do que você. Então, pense nisso. Pense que não adianta você dar o seu sangue, a sua alma, pagar um preço, se cortar, se mutilar em prol de algo que você está fazendo sozinha para ter os holofotes todos direcionados para você, tá? Aprenda a compartilhar. O ego pode te levar muito longe, é verdade. Só que quando você chegar lá no alto da montanha, você vai olhar ao seu redor e você vai perceber que você chegou lá sozinha, você ficou lá sozinha. Ninguém quis te acompanhar, porque você não conseguiu manter as pessoas perto de você, você não conseguiu inspirá-las o suficiente, você não conseguiu motivá-las o suficiente, você não conseguiu dar a elas razões para ficar, razões para acreditar nos seus ideais. Então, será que é isso que você quer? Se ver sozinha numa conquista? Ou de repente faz mais sentido para você compartilhar os ganhos, né? E dar os méritos a cada um. Então, isso tudo é evolução. Evolução para a mulher dominante. Agora eu vou falar sobre as 10 maneiras mais eficazes para lidar com as mulheres dominantes. A primeira delas, você pode ser influente, estável, conforme. Ou você pode, de repente, se relacionar hoje com a mulher dominante. Ou você pode hoje trabalhar, ter um chefe que é dominante. Ou você é uma líder e tem na sua equipe, no seu time, aquele colaborador, aquela colaboradora que é o calo do seu sapato, que te dá problema, que te questiona, que bate de frente com você. Gente, outra borboletinha aqui. Vou fechar aqui um instantinho. Que bate de frente com você e que acaba trazendo impactos na sua vida, na sua forma de trabalhar, na sua forma de se relacionar, né, com ela. Então, o que é que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que existe uma forma, um jeito muito particular de você lidar com essas pessoas. Primeiro de tudo, procure reconhecer tudo que ela faz. A mulher dominante, ou seja ele um homem dominante, ele precisa que as suas ideias, os seus esforços sejam validados. Tá? Ele é pioneiro por natureza, ela é pioneira por natureza. Então, reconheça isso e valide isso para que ela se desarme, para que ela fique feliz em relação à tua postura com essa pessoa, tá? Então, sempre que você identificar uma pessoa que é muito falante, que gosta de dar ordens, que gosta de comandar, que tem muitos subordinados, reconheça o valor dela, reconheça as características marcantes do perfil dessa pessoa, para que ela não bata de frente com você e não veja, não enxergue você como uma ameaça. Assim, a relação de vocês vai fluir muito mais facilmente, certo? Segunda característica. Demonstre confiança ao se expressar. Por quê? Porque dominante respeita dominante, não da forma arrogante, agressiva, impetuosa que ela demonstra,
mas apenas a forma autoconfiante. Você pode perfeitamente, hoje, ser uma pessoa que não confia em você. Você pode estar com a autoestima baixíssima, você pode estar fora do seu mercado, você pode estar necessitando se atualizar numa série de pontos, mas se você tiver a oportunidade de fazer uma solicitação, de se relacionar, de apresentar uma ideia, um projeto para uma pessoa que tem um perfil dominante, você não pode chegar lá despreparado. Você precisa ser muito confiante, chegar muito bem posicionado, com uma fala bastante assertiva, olho no olho, sem titubear. Você precisa treinar toda a expressão corporal, não é só fala, é o seu corpo inteiro precisa transmutar essa autoconfiança, para que ela sinta, para que ela perceba isso em você e ela te respeite. Terceiro, evite dar muitos detalhes, né? Vá direto ao ponto. A mulher dominante é muito objetiva. Se você for contar uma história, pare de enrolar, de ficar contando os detalhes que são irrelevantes na opinião dela. Para você, isso é muito válido. Isso é muito importante. Você gosta de escutar histórias cheias de detalhes, mas ela não. Então, você precisa aprender a se adaptar ao perfil dessa mulher. Então, se você tem uma amiga assim, e você quer contar uma situação que aconteceu, um episódio que aconteceu e tudo, e você sempre finaliza a ligação ou o encontro chateada, porque ela não te escuta, agora você vai entender que o problema não está nela, o problema está em você, que quer que ela enxergue o mundo e responda aos estímulos que você dá da mesma forma que você responde. Isso não vai acontecer. Definitivamente entenda que você precisa ser direta, prática, objetiva com a mulher dominante. Você não pode ficar fazendo rodeios, porque ela tem pavor de muitos detalhes. Outra coisa, a mulher dominante, ela detesta mimimi. Detesta mimimi. Então, vamos supor que você trabalha numa empresa onde a sua chefe é dominante. E aí tem uma pessoa na equipe, você é da área do RH, por exemplo, recursos humanos, e tem uma pessoa na sua equipe que está com uma licença porque está muito doente, porque está cuidando de uma pessoa da família, qualquer razão. Se você for falar sobre o que essa pessoa está enfrentando e a razão pela qual ela não foi trabalhar, seja muito objetivo. Diga, por exemplo, o seguinte: imagine que você vai dizer que a pessoa faltou, ou ela perguntou e você precisa dizer que essa pessoa não se encontra na empresa por tal razão. Diga o seguinte: fulano não pôde vir hoje, porque ele está tendo um desafio pessoal para resolver. No entanto, ele já mandou o relatório da reunião e ele já também nos entregou tal coisa que foi solicitada semana passada. Já está no seu e-mail. Pronto, chegue com a solução. Se você precisa passar para essa pessoa dominante alguma informação, passe de forma objetiva, sempre olhando para quê? Para o resultado, porque o que ela quer é o resultado. Ela quer saber se vai dar certo ou não, ela não quer saber o meio termo, ela não quer saber o meio de campo, vamos dizer assim, ela quer saber se vai ser feito o gol ou não. Se fulano passou a bola para Cicrano, que passou a bola para o zagueiro, não sei das contas, que chutou para o gol, bateu na trave, e 3, 4, 5 vezes, e o gol não aconteceu, realmente ela vai se chatear. Mas se você levar a solução, aí sim, não vai ter problema. Não vai ter problema. Ela vai até ignorar, esquecer o que aconteceu. E no dia seguinte, se você é essa pessoa que faltou por uma questão pessoal bem desafiante, porque perdeu um ente querido, ou qualquer coisa que seja, saiba que a probabilidade dessa pessoa dominante esquecer que algo grave aconteceu na sua vida é muito alta. Então, se você auxilia uma pessoa assim, saiba da importância de você dar esse suporte. Por quê? Porque ela está sempre centrada nela mesma. Ela não está olhando para fora, ela não está percebendo as pessoas, ela está percebendo os resultados, ela está percebendo as ações que estão levando ao alcance das metas, mas não o que acontece nos bastidores, certo? Então, traga isso para a sua mente. 5. Foque sempre na solução. Demonstre que você está disposta a encontrar o que for necessário para resolver questão A, questão B, questão C.
e tenha de preferência mais de uma solução. Por quê? Porque a mulher dominante, ela gosta de ver, de perceber que você se esforçou para levar uma solução para aquilo ali. Ela não quer saber se foi ela que provocou o problema. Ela quer que você colabore para que aquilo mude, para que aquilo se transforme, para que aquilo seja efetivamente solucionado. Outro ponto. Mantenha-se séria quando for falar com uma mulher dominante e controle a sua sociabilidade. Isso é válido principalmente se você é uma pessoa influente, expressiva, tá? Pessoas dominantes não gostam muito de brincadeirinhas, de risinhos, de coisinhas, né? Principalmente se ela estiver num momento de raiva, se ela estiver processando internamente alguma situação que ela precisou enfrentar, você precisa sempre testá-la antes. Procure saber o que está acontecendo, o que se passa na mente dela e evite demonstrar muitas brincadeiras, muita socialização. Realmente ela valida e ela prefere pessoas que têm uma postura mais séria, uma postura mais profissional, principalmente se tratar de um ambiente de trabalho. Sétima dica. Se possível, evite discordar dela em público. Eu sei que geralmente ela erra, eu sei que ela atropela as coisas, eu sei que ela passa por cima das opiniões dos outros, mas procure ela com jeito, com humildade, procure repreendê-la em particular de uma forma muito diferenciada, que não soe como uma repreensão, que não soe como uma advertência, né? Lembre-se, a mulher dominante, ela gosta de estar no comando. Ela gosta de ter o leme na mão dela. Ela gosta de saber para onde ela está indo. E ela não precisa que alguém diga que ela está errada ou que ela está fazendo algo errado. Você pode dizer que ela está errada de uma forma que ela não perceba que é o que você está dizendo. Marla, como assim? Que coisa mais complicada. Eu sei. Eu sei que é complexo. Eu estou trazendo essas dicas como uma forma de você melhorar o seu relacionamento com uma pessoa dominante, seja ela uma amiga, seja ela sua esposa, sua chefe, seu namorado, o que for. Imagine que você é uma mulher e namora um homem extremamente dominante. Sempre ele que decide para onde vocês vão, sempre é ele que está dando opiniões em relação a você, ele sempre está te criticando, ele sempre está trazendo os pontos de vista segundo a ótica dele, né? Então, assim, qual é a tendência? Dependendo do seu perfil de comportamento, você pode ter várias reações, mas se você também for dominante, a sua tendência é querer bater de frente e mandar se lascar e dizer que respeite o ponto de vista dela e dizer que não vai mais sair e tal. Isso é o quê? Um conflito ou um ruído de comunicação que você pode ter inúmeros ao longo do dia. Se você não conseguir encontrar o timing perfeito desse relacionamento. Então, procure interagir de uma tal maneira que vocês não precisem ficar se bicando, ficar o tempo todo se alfinetando, vamos dizer assim. Por isso que eu digo que quando você estiver diante de outras pessoas e que algo for falado, algo que você não concorda, algo que talvez soe como um exagero para você ou uma inverdade, procure chamar a atenção de uma forma mais discreta. Dê a essa pessoa dominante a chance e a oportunidade dela reavaliar o que ela fez e o que ela falou, em particular. E se isso continuar, aí efetivamente você precisa cada vez mais ir avaliando se esse é o estilo de relacionamento que você quer para a sua vida. 8. Se você estiver realmente muito decepcionado com alguém dominante, o seu chefe, um colega, um namorado, enfim, você precisa falar sobre o que você sente. Mas fuja das DRs. Você não precisa discutir a relação com a pessoa dominante a cada problema que vocês enfrentam. Ela não tem paciência para isso. Acredite em mim. Ela vai fugir léguas de uma DR. Por quê? Porque ela é muito prática. Então, o que ela quer é, diga o que você sente, diga o que eu tenho que fazer e vamos para frente. Vamos virar a página, vamos virar o jogo
Então, isso acaba transmitindo para as pessoas que convivem com alguém assim, a ideia de uma frieza e até mesmo de um desprezo pelas relações. Mas não é verdade, é apenas o jeito dela de processar tudo, né? Você precisa estar muito atento e atenta para saber o grau de consciência que essa pessoa tem em relação às atitudes que ela toma, tá? Tá anotando tudo aí? Vamos lá. 9. Evite competir ou se esforçar para provar que você é melhor, que você sabe mais, que você se preparou mais. Você precisa adquirir das pessoas dominantes a confiança, né? E essa confiança, ela não pode ser imposta. Ela vem de forma natural, desde que você não represente para ela uma ameaça. Porque se você representar uma ameaça, ela vai te ver como uma pessoa que representa um risco para tudo que ela já conquistou, o patamar que ela já chegou, o crescimento que ela já adquiriu. Então, procure mostrar as diferenças entre vocês e as complementaridades entre vocês. Não busque competir, principalmente nas mesmas coisas que ela já faz e que ela já demonstra. E 10. Busque entender o que ela valoriza e o que ela busca, para que você esteja sempre antenado, um passo à frente dela, né? Imagina que você tem um chefe muito dominante e que a folha de pagamento está muito apertada. E aí, sabendo que ele está pesquisando sobre um novo mercado, a possibilidade de expansão e etc e tal, por que não surpreendê-lo? Por que não você chegar com uma ideia de negócio, com um modelo, um plano de negócios, ou com uma pesquisa que você fez, ou de repente partilhar, fulana, eu fiz uma ligação lá para São Paulo, que é onde você está querendo abrir uma filial. Então, eu descobri que tem um bairro hoje lá que tem crescido muito e que tem exatamente a classe que você busca de clientes. Então, assim, é uma ideia, mas você pode ter várias outras ideias. O importante é demonstre para os dominantes, principalmente se você precisa desse dominante para alguma coisa, para te representar numa reunião, para te manter o teu espaço preservado e até mesmo para você aprender com ela. Mantenha-se nessa conexão, numa conexão que ela valorize. E o que é que ela valoriza? Ela valoriza pessoas que trabalham muito, valoriza pessoas que estão sempre um passo à frente, que são inovadoras, que são pioneiras, que gostam de aprender novas coisas, que estão fazendo cursos, que estão investindo na carreira, porque para as pessoas dominantes, para as mulheres dominantes, ver o crescimento é algo muito importante, tanto dela como das pessoas que ela tem ao redor, né? Então, demonstrar isso certamente vai criar entre vocês uma conexão muito especial, tá? Eu quero colocar aqui para você uma música que tem absolutamente tudo a ver com as mulheres dominantes. E aí a gente vai aqui ter um momento relax aqui para encerrar o nosso Mini Mulher. Onde andas todos nós, somos sempre mensageiros esperando sua voz. Nada é nunca, nunca é não, porque tens essa certeza dentro do teu coração. Tam, 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 batem na porta, não precisa ver quem é, para sentir a impaciência do teu pulso de mulher. Um olhar me atira à cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona. Então, essa é a música que melhor eu encontrei para representar as mulheres dominantes. Se você é homem e está nessa websérie porque você está casado com uma dominante, saiba que essa música representa que ela é sua dona. A não ser que você tome consciência e se posicione de uma forma amigável, sutil e gradativa,
Porque o espaço que você deu para a dominante na sua vida não pode ser tirado de uma hora para outra, não pode ser extinto de uma hora para outra. Então, você precisa ajudá-la a evoluir nessa autopercepção, nesse autoconhecimento, tá? E eu quero partilhar aqui também, como a mulher dominante, ela busca o poder. Um livro que com certeza chamaria muito a atenção dela numa livraria seria esse, As 48 Leis do Poder. Porém, o livro que ela tem a total necessidade de ler é esse aqui do outro lado. As coisas que você só vê quando você desacelera. Então, gente, para finalizar aqui a nossa aula 1, lembrem-se do seguinte: se você tem na sua vida uma mulher dominante e convive talvez com uma mãe, com uma amiga, ou tem um namorado dominante, e essa pessoa, por mais que você tenha partilhado esse vídeo, tenha se inscrito com você na websérie, por mais que essa pessoa tenha já talvez feito um curso de autoconhecimento, ou vocês dois tenham juntos feito o teste de análise de comportamento e recebido esse feedback, essa devolutiva, para perceber melhor quem vocês são e como vocês podem ser melhores, e ainda assim essa pessoa dominante não evoluiu, entenda que por trás de adultos difíceis ou desafiantes de se relacionar, sempre existem crianças feridas, escondidas nesse adulto. Então, assim, nunca abram mão de perceber quem vocês são e perceber aquilo que precisa ser melhorado para que vocês sejam seres humanos integrais, plenos, aptos a viver, a experienciar o melhor da vida, tá? Eu quero agradecer muito a vocês pela aula 1 e te espero amanhã na aula 2, onde nós vamos falar das pessoas que são insuportavelmente sociáveis e que são influentes, tá? Até lá, um abraço!